Olá, tudo bem? Estamos aqui para acompanhar uma sintetização do manuscrito original, As 16 Leis do Sucesso, mais conhecida aqui no Brasil como a Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Num total de 16 lições que vão fazer você prosperar na vida e nos negócios. O livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. Eu sou Nelson Cidral e vou ficar com vocês até o final dessa leitura, ok? Acompanhem comigo, vai ser uma mudança maravilhosa. Esta é a apresentação de todo o conteúdo. O Homem que Pensa que Pode é um poema de Walter D. Winkley, escrito por volta de 1905. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se pensa que é malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir a posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa. Vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. O que você vai encontrar nesse livro? Prepare-se. Você está sendo introduzido ao curso prático da filosofia para a construção do sucesso e criação de riqueza que mais impactou líderes e empreendedores no mundo inteiro. As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill, o maior gênio da psicologia aplicada de todos os tempos. Apesar de extremamente poderosa, essa filosofia é muito simples. Primeiro, o livro irá ajudá-lo a decidir o que você realmente quer da vida. Depois, você aprenderá sobre as leis necessárias para alcançar esse propósito com maestria. Cada passo está marcado claramente. Sua única tarefa é seguir as marcações até o destino. Introdução. A história que resultou na filosofia da Lei do Sucesso, mais conhecida no Brasil como a Lei do Triunfo, é um episódio tão extraordinário quanto o próprio resultado proporcionado pelo livro. O mundo deve a origem dessa filosofia a Andrew Carnegie, um menino irlandês que aos 4 anos de idade migrou com sua família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna começando a vida como operador de telégrafo. Aos poucos migrou para o setor de ferrovias, criando finalmente uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no final da vida, Carnegie reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado a sua fortuna. Seu novo propósito, então, foi de encontrar quem organizasse esses princípios de uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Em 1908, Napoleão Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Andrew Carnegie. A essa altura, o bilionário já havia entrevistado mais de 250 profissionais que talvez tivessem a capacidade de elaborar sua filosofia do sucesso. Ninguém, no entanto, parecia possuir a qualidade que ele buscava. Impressionado com Hill,
Carnegie o convidou para passar 3 dias com ele em sua mansão, localizada na área nobre de Manhattan. E foi durante esse período que sondou o jovem escritor para ver se ele tinha potencial para desenvolver o projeto. Nesse longo encontro, Carnegie começou a fazer um relato da história de suas conquistas. Depois sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática sobre realização pessoal, uma filosofia que permitisse a qualquer pessoa acumular as riquezas que desejasse, da forma que melhor lhe conviesse. Durante esses 3 dias, Carnegie explicou minuciosamente sua filosofia, descrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Quando terminou, Carnegie secretamente testou Hill, com o intuito de ver se ele era digno de confiança e capaz de desenvolver o projeto. Agora que ele conhece minha ideia, pensou Carnegie, e perguntou: gostaria de fazer uma pergunta que você deverá responder simplesmente com um sim ou um não. Hill, curioso, aguardou a pergunta. Se eu lhe desse a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre a realização pessoal que o mundo há de conhecer, e se eu o apresentasse a homens que poderiam e gostariam de colaborar com você na organização dessa filosofia, você aceitaria essa oportunidade levando-a até o fim? Hill pigarrou, gaguejou um pouco e em seguida respondeu enfaticamente: sim, não apenas aceitaria a oportunidade, como também executaria até o fim. Anos depois, Napoleon Hill ficou sabendo que no momento da pergunta, Andrew Carnegie segurava um cronômetro embaixo da mesa, tendo estabelecido o prazo de 1 minuto para obter a resposta. Se Hill tivesse demorado mais que isso, teria perdido a oportunidade. O repórter, porém, havia dado sua resposta em menos de 30 segundos. Aprendi em anos de experiência, disse Carnegie ao explicar as razões de ter estabelecido um limite de tempo para obter a resposta, que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Naquele dia, assim que obteve a resposta de Hill, Carnegie insistiu em saber se ele estaria disposto a dedicar 20 anos da vida dele a essa pesquisa. Hill disse que sim, mesmo sabendo que não receberá por esse serviço uma remuneração financeira imediata e que, paralelamente a essa pesquisa, terá de encontrar outros meios para ganhar a própria vida. Hill ficou chocado. Ele pensava, como era de se esperar, que, com sua imensa fortuna, Carnegie iria patrocinar a pesquisa. Mas não se trata de eu estar disposto a pagar por essa pesquisa, explicou Carnegie, ao ser questionado por Hill, sobre os motivos pelos quais ele não queria pagar pelo trabalho. Desejo saber, porém, se há em você a capacidade natural de se dispor a caminhar 1 quilômetro extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso, disse. Depois continuou: se você explorar corretamente a oportunidade que lhe ofereci, é muito provável que irá transformá-la em riquezas tão extraordinárias que serão ainda maiores do que as que eu atingi. Carnegie ressaltou que estava dando a Hill a oportunidade de explorar as mentes mais privilegiadas dos Estados Unidos. Explicou que ele teria acesso ao conhecimento e às experiências que haviam produzido nos maiores líderes do país, e afirmou que essa oportunidade poderia capacitá-lo a projetar sua influência pessoal de uma forma definitiva e benéfica em todos os continentes, ajudando pessoas por inúmeras gerações. Nos anos seguintes, Carnegie apresentou o jovem Napoleon Hill a pessoas como Thomas Edison, Joe D. Rockefeller,
Henry Ford, George Eastman e outras celebridades da época. Como Carnegie havia previsto, a pesquisa levou cerca de 2 décadas, período em que Hill entrevistou mais de 500 grandes líderes de seu tempo. E finalmente, em 1928, publicou suas descobertas em 8 volumes, em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. Este livro é uma adaptação livre do original de Napoleão Hill. Algumas partes são uma tradução fiel. Outras foram editadas. Também senti a necessidade de fazer inúmeros cortes e acréscimos para atingir meu objetivo, oferecendo os princípios de Hill em uma nova versão, adequada às necessidades dos dias de hoje. O propósito deste livro não é substituir a Lei do Triunfo, como o título é conhecido no Brasil, obra que, uma vez escrita por Hill, tem um valor cultural e histórico em si. Minha intenção é traduzir, adaptar e organizar as 16 lições centrais da sua filosofia, é oferecer uma versão mais prática, concisa, que combine com os tempos ágeis e velozes em que vivemos, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. Há mais de 1000 páginas de A Lei do Sucesso, escrita há quase um século, são como uma mina que precisa ser explorada por todos os que desejam triunfar na vida. Nesta versão, fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras, sintetizando as lições práticas e relacionando-as com o nosso mundo de hoje. Meu compromisso, repito, não foi manter fiel ao estilo ou ao potencial literal de Hill, mas a sua ideia, conceitos e princípios. São neles que vejo o maior valor de seu legado. Se você desejar conhecer os méritos do estilo Hill, precisa consultar as suas obras originais. No Brasil, a Mastermind realiza cursos sobre a filosofia de Napoleão Hill. A instituição é autorizada e credenciada pelo The Napoleon Hill Foundation. E seus cursos são altamente recomendáveis. Mais informações você consegue no MindMaster, www.mastermind.com.br. Os criadores, os ousados, os sonhadores, os líderes de si, aqueles que não se dobram aos limites que a vida lhes impor, muito menos aos limites do seu próprio pensamento. Enquanto os outros vivem por omissão, eles vivem por citação, moldando a vida à sua própria maneira, pois eles sabem que uma vida de sucesso é fruto do seu próprio poder mental. Ser um MindMaster é ter em si o poder de criar conscientemente a sua própria realidade como um mestre da sua própria mente. Ok, pessoal, então esta é a apresentação do livro, da introdução do livro Os 16 Segredos do Sucesso, de Napoleão Hill. Tá? O próximo vídeo, nós vamos começar com a lição número 1, tá? Que é Crie um propósito. Que diz assim: o ponto de partida de todo prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito. Enquanto você tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamento sobre diversos assuntos em várias direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso, mas ao contrário, levará à indecisão, à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. A chave para isso é a principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de meta clara, específicas e atingíveis, assim como a falta de um plano para desenvolvê-las. Ok? Então, até a primeira lição, tá? Que a gente postará logo. Por enquanto, deixe seu curtir nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação para receber as notificações
próximo vídeo da sequência, porque são 16 lições, tá? E eu vou soltar uma lição de cada vez, porque elas têm bastante bem explicativa, tá? Em torno de 30 minutos de leitura, mais ou menos, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo da lição número 1. Um abraço!